Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha que tema interessante hoje. Mundo pós-pandemia. Pois é, sobrevivemos. E como é que nós vamos construir esse mundo pós-pandemia? Quero me apresentar rapidamente. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, essa é a pergunta. Como ficará o mundo nessa época pós-pandemia? Vamos pensar uma coisa, depende de nós construirmos ou reconstruirmos o mundo nesse período pós-pandemia. E eu escrevi sobre esse assunto na revista de Psicanálise Integral, na qual voltei a ser o diretor executivo. É uma revista muito legal, que eu por muitos anos fui diretor responsável da revista, e agora eu voltei a ser o diretor executivo. No final eu dou as indicações, né, para você adquirir a revista, ou já falo agora, né, www.editoraproton.com.br, tá bom? www.editoraproton.com.br. E eu fiz um artigo nessa revista justamente sobre esse tema. O meu artigo tem o título: O paradigma da trilogia analítica para essa nova época pós-pandêmica. Resumindo, sintetizando, né? Falando mais fácil, eu trago um novo modelo de ciência, tá? Que é a ciência trilógica, que integra a ciência, a filosofia e a espiritualidade num único modelo. Então, uma ciência nova, é uma ciência que tem condições de construir uma nova civilização, uma nova cultura. Então, é bem interessante, e eu lanço as bases, né, dessa nova ciência, desse novo paradigma, na revista de Psicanálise Integral. Agora eu dirigi, né, a edição de volume 30, número 34, e ficou bastante interessante, está muito legal, tem um padrão internacional de publicação científica. Pois é, sabemos quais foram os problemas desse período de pandemia. Então, sabemos de tudo o que aconteceu, né? Pouco a pouco a verdade está vindo à tona. Como eu falo no próprio artigo, nós só vamos saber de toda a verdade passado esse período. Aí nós vamos descobrir toda a verdade. O que era mentira de divulgação sobre o problema, o que era verdade, todos os detalhes nós pouco a pouco estamos conhecendo. Agora, vamos pensar o seguinte, que é um outro questionamento. Mas o que sobrou de positivo para reconstruirmos a nossa vida cotidiana? Passado esse período de pandemia, de isolamento, de uso de máscara, de dificuldade de convívio, passado esse período mais intenso, como é que vai ser a nossa vida cotidiana? Bom, então eu vou colocar tudo em itens. Primeiro, na minha visão, essa é a minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, respeito. Estamos questionando mais as informações que recebemos e não somos mais tão manipulados pela grande mídia. Você concorda ou discorda? Será? Na minha opinião, sim. Mas se você tiver a opinião contrária, concordo. Nós éramos muito manipulados pela grande mídia. Havia uma época que as pessoas conversavam a partir de determinados jornais. Então via notícia no jornal para ter assunto.
tem algum tempo. Então as pessoas acreditavam muito na grande mídia. Então a grande mídia direcionava a opinião pública. Era completamente direcionada pela grande mídia. A minha opinião é que estamos questionando mais as informações que recebemos e o efeito manada não ocorre mais tão facilmente. O que é efeito manada? É mais ou menos o seguinte: manada é um agrupamento de animais, né? É como se você dirigisse um grupo de animais para onde você quisesse. Então o grupo vai para cá, vai para lá, e é como dirigir a opinião de um grupo de pessoas a partir de informações direcionadas. Você já dá informação para as pessoas pensarem de uma forma, terem uma determinada opinião. Para convencer essas pessoas que um ponto de vista é o mais correto. Não, esse é o ponto de vista que vocês devem pensar. Não pensem de outra forma. Até colocando vários obstáculos a pensar de outra forma. Como colocando uma bitola, né? Bitola é o que você põe no cavalo, ele só olha para frente, ele não olha mais para o lado. Então, dizendo assim, não, é assim que você tem que pensar. Os outros pensamentos são todos errados, não tem nenhum pensamento certo, é só esse que nós queremos que você acredite. Nesse sentido, o que nós chamamos de mídia alternativa ou mídia social, por exemplo, do YouTube, que eu respeito muito, e de outros meios independentes, está nos ajudando a ter vários pontos de vista diferentes. Porque antes você só tinha a opinião da grande mídia, que era a mesma praticamente. Então, assistir o noticiário de um jornal era a mesma coisa que assistir do outro e assim por diante. Porque, basicamente, a informação era a mesma, trabalhada da mesma forma, te levando à mesma conclusão. Hoje, você tendo essas mídias alternativas, ou mídias sociais, tudo mais, você consegue ter outras opiniões, e isso é muito importante. O período em que estivemos confinados serviu para muitos refletirem sobre o que é mais importante na vida. Então a gente ficou confinado tanto tempo, preso tanto tempo, mas começamos a refletir. Então esse é o segundo ponto. Então começamos a refletir sobre o que é mais importante na vida. Muitos darão mais valor para a liberdade a partir desse momento. Puxa, consigo ser livre, consigo sair na rua, consigo fazer minhas coisas. Então, muitas pessoas darão mais valor à liberdade a partir desse momento. Evidentemente, não todas, mas eu diria para você que grande parte das pessoas pensarão mais sobre o que é mais importante na vida. O que é mais importante fazer na vida? O que você fará em sua vida quando reconquistar essa liberdade perdida? Será que você vai continuar perdendo muito tempo ou num processo de alienação por muito tempo? Ou você vai buscar fazer o que é certo, buscar fazer o que é melhor, buscar agir no bem? Então, todos nós estamos questionando este momento. Terceiro, muitas pessoas percebem que essa sociedade organizada para dar lucro para apenas um punhado de bilionários não funcionou e não funcionará. Então, terceiro tópico. Quer dizer, uma sociedade toda voltada para dar lucro para um punhado de bilionários. Será que é isso que nós precisamos? Será que é essa a melhor forma de organização social? Ou nós podemos ter uma sociedade voltada para as pessoas? Porque atualmente é para dar lucro para uns poucos. Claro, você percebe isso. Mas também, se você disser, não é nada disso, os bilionários são lindos e maravilhosos e querem só o nosso bem, eu respeito. Precisamos construir uma sociedade para todos, e não apenas para um pequeno grupo de exploradores que ficam sugando de canudinho a sociedade. Então, essa consciência, eu entendo que está mais desperta. Mas se você disser não está,
respeito. Nesse sentido, precisamos usar a ciência e a tecnologia para o benefício de todos. Porque a ciência e tecnologia está sendo usada para o benefício de poucos, de grandes grupos econômicos. Então, e se nós usássemos a ciência e tecnologia para o benefício de todos, e não para o lucro de um punhado de gananciosos, não construiríamos uma sociedade melhor? Quinta, e aqui uma recomendação. Faça leituras que abram a sua mente, e não aquelas que te bitolam e que te deixam sempre pensando do jeito que alguns querem que você pense. E o jeito que alguns querem que você pense é para dar lucro para eles, entendeu? Não é para você pensar desse jeito porque esse é o correto. Não, esse é o jeito que você dá todo o seu dinheirinho para eles. Você entende? Acho que você entende esse ponto. Mas se você também falar, não, André, isso não existe, eu respeito. Fazendo você ver apenas um caminho diante de si. Então a bitola do cavalo, por exemplo, né, quando o cavalo coloca uma bitola, faz ele só olhar para frente. Então, faça leituras que abram a sua mente e não aquelas que te bitolam, fazendo você ver apenas um caminho diante de si. Então expanda a sua visão, amplie sua consciência para você ter várias possibilidades na sua mente e não apenas uma bitola que te direciona para uma forma única de pensar que te dizem que é a certa. E ao invés de não aceitar, de brigar contra ideias diferentes das suas, considere outras possibilidades e outros pontos de vista. Não, mas essa ideia eu desconsidero. Não, mas ouça até o fim, veja se tem algum fundamento, veja se tem alguma coisa que você pode aproveitar. Então a gente pode conversar sobre as diferenças, conversar sobre ideias diferentes. E assim construiremos, dessa forma, uma nova cultura, uma nova civilização, baseada no diálogo e não nos extremismos, né? Ideias extremas de um lado, ideias extremas de outro. Apenas considere essas ideias para chegar às suas próprias conclusões. A conclusão é sua, mas ouça. Ouça quem tem uma ideia, ouça quem tem outra. Então, para chegar às suas conclusões. Bom, e agora a pergunta mais importante. Mas como podemos construir uma sociedade realmente melhor? Então, as bases até agora não foram muito boas, né? As bases até agora foram muito voltadas para a exploração, né? Então, mas como conseguimos construir uma sociedade realmente melhor? Primeiro, 1.1, aprendendo com os erros. O que não deu certo, não repete. Então, aprende com os erros e muda. 2, aprendendo com os acertos também. Aquilo que deu certo, aquilo que funciona, é um caminho interessante. 3, agindo no bem ao invés de se omitir. Por que a sociedade está assim? Porque muitas vezes nós nos omitimos. Ah, deixa para lá, não tem o que fazer, etc. E essa omissão faz com que as pessoas gananciosas, pessoas de vários tipos, dominem a sociedade a seu bel prazer e atrapalhando a várias pessoas. E vamos colocar aqui 4. Buscando a sabedoria. Saber vem de sabor. O sábio saboreia a vida. Então a sabedoria é mais do que o conhecimento. E aí podemos refletir sobre as mensagens dos grandes mestres que vieram para a humanidade, como o nosso amado e querido mestre Jesus, o Cristo. Então todas as mensagens dele você pode guardar dentro de você. Uma vez um diplomata lá na França estava conversando com um grupo de pessoas e estava dizendo assim:
Bom, eu gostaria que vocês considerassem o que é justo, o que é correto, o que é melhor para a sociedade, com princípios de espiritualidade, de amor e de paz, etc., e fez um discurso nesse sentido. Aí algumas pessoas irritadas falaram: ah, o que você quer, cara? Que a gente ande com a Bíblia debaixo do braço? Aí ele falou: não. Não debaixo do braço, mas no coração. Olha que resposta boa. Não é apenas debaixo do braço, é no coração, no nosso sentimento. Então, os verdadeiros princípios vamos carregar nos nossos sentimentos e isso vai nos fazer muito bem. Então, hoje, eu vou fazer uma divulgação final um pouco diferente. Eu vou falar de leituras boas que você pode fazer. Então, acabei de editar a última revista de psicanálise integral, está no volume 30, número 34, de julho de 2020, é uma publicação trimestral. E para você adquirir, você pode adquirir pela página www.editoraproton.com.br. Então você pode entrar na página da Editora Proton e adquirir a revista de psicanálise integral, lembrando que eu fiz um artigo sobre o paradigma da trilogia analítica para essa nova época pós-pandêmica. E nesse artigo você pode se aprofundar no tema que eu trouxe hoje do programa. Também sempre divulgo o meu livro, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, das novas edições acadêmicas. É uma editora alemã com filiais em Portugal, Lisboa, e Estados Unidos, Nova York. E você adquire este livro pela Amazon.com. E também sempre divulgo o meu livro, que é divulgado no Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras. Você encontra em todas as livrarias. Bom, vamos dar o nosso recado final, que eu espero que você goste, eu espero que você aproveite muito bem. Eu sempre faço com muito sentimento, com muita consideração e buscando sempre trazer uma mensagem para ajudar todos nós, né? Todos nós precisamos de ajuda. Vamos nos unir nesse período pós-pandêmico e vamos reconstruir o que a gente pode, uma sociedade, quem sabe, melhor a partir de agora. Primeira questão: não seja dominado pelo medo, mas busque a liberdade. Você já reparou que a dominação que a sociedade faz é sempre te colocando medo? De tempos em tempos um medo diferente. Aí você fica lá encolhido com medo, achando que você não pode viver uma vida mais livre. Então, sempre pelo medo, não fala, é perigoso, aquela coisa toda. Então você fica encolhido com medo e não busca a sua liberdade. Faz diferente, busque a liberdade. Claro, sem exageros, né? Tudo isso aqui exige um meio termo, uma ponderação. Mas não viva a sua vida só pelo medo. Busque a sua liberdade. Não seja dominado pelo ódio, mas pelo amor. Porque a gente pode ter passado por tantas experiências ruins na vida que aí a gente deixa o ódio nos dominar. Não deixa que o ódio te domine. Leve o amor. Ah, mas como? Se as pessoas aprontam, fizeram uma série de coisas ruins comigo, etc. Bom, não são todas as pessoas assim. Tem algumas pessoas com esse perfil, a gente hoje chama de sociopatas, psicopatas, tem pessoas com esse perfil, que agem só no mal. É verdade. Mas grande parte das pessoas, apesar de muitas vezes seguirem esses, né, que exercem uma liderança negativa, grande parte das pessoas são voltadas para o bem. Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas se conscientizem, né, das possibilidades do bem. Então, não seja dominado pelo ódio, mas busque o amor.
Não seja dominado pela tristeza, né? Porque muitas vezes, né, nós estamos agora na era da depressão, a partir dos anos 1990, é a chamada era da depressão. Grande parte das pessoas diz assim, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, essa sociedade dominada pelo mal, então eu vivo triste porque o mundo é ruim, etc. Não. Não seja dominado pela tristeza, mas busque a felicidade. A felicidade de ser livre, de procurar uma vida melhor e de ajudar as pessoas ao seu redor também a procurar essa vida melhor. Não seja dominado pelo desequilíbrio, mas busque a harmonia. Então, muitas vezes, a gente fica muito desequilibrado com tantas notícias ruins, tantas coisas sociais ruins, sociopatas agindo, gente querendo te passar a perna, gente querendo te derrubar na vida. Não se desequilibre. Busque a harmonia, porque a harmonia vai te dar força para se reerguer. Então, estão querendo te derrubar, estão querendo pisar em você, estão querendo fazer coisa ruim com você, não todos, mas alguns. Não se desequilibra. Levanta. Quando a gente cai, sabe o que a gente tem que fazer? Levantar, limpar os joelhos e seguir adiante. É isso que você precisa fazer. Caímos, caímos. Levanta, limpa os joelhos e segue em frente. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.